Olá, muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer enorme abrir mais uma das nossas discussões profundas por aqui. Eu sou a Monique e, bom, hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026. Isso aí, Monique. Um abraço para quem nos ouve. Eu sou o Jonas e é excelente ter a companhia de todo mundo para debater um tema que, assim, é urgente. Hoje nós vamos mergulhar naqueles dados que contam a verdadeira história do nosso dia a dia, sabe? Com certeza, Jonas. Principalmente focando no levantamento histórico recente da CNC, né? A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A gente tem recortes super impressionantes que fecharam agora, em dezembro de 2025. E, bom, este é o podcast Macroeconomia. Exato. E o título do nosso episódio de hoje, Jonas, é Reorganização Financeira. Um tema que tira o sono de muita gente, né? Nossa, tira muito. E só para ajudar a estatística chocante logo de cara, Monique, quase 79% das famílias brasileiras terminaram o ano com algum tipo de dívida. Caramba! Pois é, quase 79%, ou seja, 8 em cada 10 casas. Não é exceção, é a regra absoluta do país. É assustador, Jonas. E é justamente por isso que o nosso objetivo na análise de hoje é dissecar os fundamentos econômicos e os comportamentais também, claro, para entender como as pessoas podem sair dessa estatística. E olha, a gente vai passar muito longe daquela velha dica de cortar o cafezinho, tá? Ah, graças a Deus, ninguém aguenta mais essa do cafezinho. Pois é. Mas antes da gente entrar de cabeça e desatar esse nó, a gente precisa fazer aquele agradecimento enorme a quem dedica um tempo para escutar a gente. Com certeza. Muito obrigado pela audiência de sempre. E, claro, a chamada do nosso anunciante, lembrando que o canal Macroeconomia traz a compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então, continuem acompanhando e engajando com os nossos conteúdos. Isso aí. Mas, Monique, voltando para o nosso assunto, se não adianta só cortar o cafezinho, porque o cenário macroeconômico atual transformou a reorganização financeira numa questão de tipo sobrevivência mesmo. Então, Jonas, a gente tem que olhar para o ambiente, né? O cenário de risco já está todo precificado lá na ponta. Quem comete um deslize paga caro. A gente convive com uma Selic elevada que tensiona toda a cadeia de crédito. Encarece tudo. Exato. E aí, quando a gente olha para o crédito sem garantia, tipo rotativo do cartão, o juro não só sobe, Jonas, ele explode. Os dados de 2025 mostram armadilhas chegando a 430% ao ano. Nossa, 430%. É irreal. E ao mesmo tempo tem a inflação, né, que é aquele imposto invisível. Exatamente. A inflação corrói a renda silenciosamente. A pessoa ganha o mesmo salário nominal, mas no supermercado o dinheiro não compra mais a mesma coisa. A margem que sobrava para pagar a dívida simplesmente evapora. Evapora na prateleira. E é aí que eu gosto de pontuar a diferença, Monique, entre a reorganização verdadeira e as soluções mágicas. Ah, isso é fundamental. Porque a reorganização real é sistemática, exige diagnóstico, planejamento. Mas o que a gente vê muito é a pessoa tomar atitudes isoladas. Tipo, o sujeito corta o cartão de crédito com a tesoura e acha que resolveu o problema. Clássico. Mas o orçamento base zero que é bom nada? Pois é. E aí, Monique, tentar resolver as dívidas cortando um gasto aleatório sem fazer um diagnóstico completo é como tentar tratar uma infiltração na casa apenas pintando a parede por cima, concorda? Nossa, Jonas, essa analogia da infiltração é perfeita. Porque assim, a tinta nova esconde a mancha por uma semana, né? Pois é, talvez 2. Pois é, mas a estrutura lá dentro continua apodrecendo. Uma hora a parede cai em cima de você. Na economia clássica, isso tem tudo a ver com o princípio da escassez e do custo de oportunidade. Explica melhor essa ligação, Monique. Bom, a escassez ensina o óbvio, mas que o nosso cérebro consumista ignora. A renda é finita. Cada real gasto hoje para manter um padrão de vida irreal é um real que não vai poder estancar a dívida. É uma escolha que exclui a outra. Faz sentido. E o custo de oportunidade entra aí de forma cruel, né? Pensa numa dívida custando 90% ao ano, na média. O retorno garantido que a pessoa tem ao focar toda a energia financeira para quitar essa dívida é infinitamente maior do que qualquer rendimento de renda fixa que ela tente fazer ao mesmo tempo. Com certeza. Tem gente que tenta
poupar um pouquinho no tesouro enquanto carrega uma dívida imensa. Exato. E matematicamente isso é terrível. O custo de oportunidade de não pagar a dívida logo é a própria falência da pessoa. É, Jonas. Mas se essa maquiagem não funciona, a gente precisa ir para a fundação da casa e fazer o diagnóstico. Só que a natureza humana luta contra isso. É impressionante como as pessoas evitam olhar o extrato do banco, né? Da taquicardia. Ah, dá mesmo. E aí a gente entra no mundo da economia comportamental, Monique. A etapa 1, o diagnóstico, exige montar o balanço patrimonial pessoal. Que seria listar os ativos e passivos, certo? Isso. Ativos, passivos e principalmente o fluxo de caixa. Sem mentir para si mesmo. Centavo por centavo. Só que isso dói. A literatura mostra que o primeiro erro comum é que as pessoas subestimam sistematicamente as despesas. Nossa, e muito. A pessoa jura que gasta pouco. Mas, Jonas, como a gente quebra esse otimismo irreal de achar que o mês que vem sempre vai ser mais barato? Então, os pesquisadores Daniel Kahneman e Amos Tversky explicam isso pela aversão à perda. A dor de ver o saldo negativo é processada no cérebro como uma ameaça biológica. É primitivo. A pessoa não abre a fatura para evitar a dor. Nossa, foge do leão, né? É um mecanismo de defesa que vira armadilha. Mas tem outro viés incrível que é a contabilidade mental, do Richard Thaler. A contabilidade mental é fascinante. O Thaler mostrou como a gente trata o mesmo dinheiro de formas diferentes dependendo de onde ele vem. As famosas gavetas mentais. Gavetas imaginárias no cérebro, né? O dinheiro do salário vai para a gaveta das contas sérias, mas a restituição do imposto de renda ou o 13º vai para a gaveta do dinheiro grátis. Dinheiro bônus. Exato, bônus. E aí, mesmo com a pessoa enforcada no cheque especial, ela pega esse dinheiro extra e compra uma TV nova, porque na cabeça dela não é o dinheiro das contas. A matemática global do patrimônio vai para o espaço. Mas, Monique, como é que se hackeia isso? Como a gente traz soluções práticas para não cair nessa? A literatura aponta que a saída é a automação. Retirar a decisão da força de vontade, que cansa, e colocar barreiras rígidas. Tem a técnica dos envelopes virtuais, por exemplo. Envelopes virtuais? Como funciona? Tipo aqueles antigos de papel? Exatamente como os de papel, só que digitais. A pessoa cria as subcontas no aplicativo do banco e destina um teto máximo para cada categoria no dia do pagamento. Tá. X para mercado, Y para lazer. Isso, e a regra de ouro é: acabou o dinheiro do envelope do lazer no dia 20, acabou. O consumo ali paralisa. Não pode pegar emprestado do envelope do aluguel. A dor do limite bate na hora, no presente, impedindo a pessoa de jogar a conta para um futuro mágico. Excelente. Bom, então a pessoa superou o medo, abriu os números, fez os envelopes. Agora é ir para o campo de batalha das dívidas, Monique. Como priorizar o que pagar primeiro se o recurso já está curto? O mapa de guerra aí, Jonas, é o 7, o custo efetivo total. É o raio-x da dívida. Tem juros, tarifas, seguros, tudo embutido ali. É a taxa real mesmo. Exato. Um consignado vai ter um custo lá por volta de 18% a 24% ao ano. Mas o rotativo do cartão, como você disse, passa dos 400%. E aí entram os dois métodos de ataque, a bola de neve e a avalanche. Vamos detalhar os dois. O método da bola de neve é bem psicológico, né? Sim, ele foca no comportamento. A pessoa lista as dívidas e ataca a de menor valor total primeiro, esquecendo a taxa de juros. Ignora os juros. Ignora, porque ao quitar aquela dívida pequenininha, o cérebro recebe uma injeção de dopamina. É uma vitória rápida. O indivíduo ganha motivação para continuar o processo longo da reorganização e pega o valor que sobrou e rola para a próxima dívida menor. Tá. Eu entendo o fator motivacional, mas eu vou ser o advogado do diabo aqui, Monique. Matematicamente, a bola de neve não é um tiro no pé a longo prazo. Porque enquanto a pessoa foca numa continha barata, o rotativo do cartão está lá correndo a 400% e destruindo tudo. Os juros compostos são implacáveis, né? Jonas, você tocou na ferida e é exatamente por isso que a matemática prefere a avalanche. A avalanche ignora o conforto psicológico e foca na dívida com o maior CET, a mais cara. E o levantamento ilustra isso perfeitamente com o erro trágico número 2, pagar só o mínimo do cartão. Nossa, o mínimo do cartão é letal.
E para quem está ouvindo e entender a gravidade, vamos de caso prático, Monique? Pensa num saldo de R$ 5.000 no rotativo, com taxa de 15% ao mês. Tá, 5 mil. Só no primeiro mês essa dívida gera R$ 750 de juros. Caramba, 750 só de juros? Isso. Aí a pessoa recebe a fatura, entra em desespero e decide pagar o mínimo, digamos, R$ 250. Ou seja, ela pagou, mas não cobriu nem a metade dos juros que o banco cobrou no mês. Nem perto. Ela acha que teve um alívio financeiro, mas os 5 mil do saldo principal continuam lá, intactos. E os 500 de juros que ela não pagou somou na dívida. No mês seguinte, os 15% rodam sobre 5.500. Cresce exponencialmente. Então, Jonas, deixa eu fazer uma provocação. Pagar o mínimo do cartão não é nenhum alívio financeiro. É matematicamente equivalente a assinar um contrato de escravidão financeira renovável. É a definição exata. Um contrato onde a própria pessoa fornece o chicote para o banco bater. O viés de preferir uma dor menor hoje leva a um colapso total amanhã. Por isso, no Brasil, a recomendação acaba sendo híbrida, né? Sim. O trabalhador CLT, por exemplo, ele paralisa os pagamentos extras nas dívidas baratas, paga só o exigido, e injeta cada centavo extra para matar o rotativo primeiro pela avalanche. Salva a própria pele. Ficou cristalino. Mas, Jonas, a gente falou do CLT, que tem o salário pingando certinho. O desafio brutal é a vida do trabalhador autônomo. Aquele mês que entra 10 mil e no outro não entra nada. Como ele se protege para não cair nesse rotativo assassino? Esse é um insight estratégico central, Monique. O erro 3 é o autônomo basear o padrão de vida pela média dos ganhos, ou pior, pelos meses bons. A teoria é categórica, o padrão de despesas fixas dele precisa caber rigorosamente na sua renda mínima histórica. Espera, só para ficar claro, se o pior mês do ano a pessoa tirou 3 mil reais, o custo de vida engessado dela não pode passar de 3 mil. É exatamente. O aluguel, a comida básica, tudo tem que caber ali. Porque senão, no mês ruim, ela pega empréstimo. E o que ela faz no mês de bonança, quando entram os 10 mil? Aí é que tá a mágica. O excedente não é prêmio de loteria. Ele vai para a poupança compulsória, que vai construir a reserva de emergência, que os especialistas recomendam de 3 a 20 meses de cobertura, dependendo do risco da profissão. Só que aí a gente cai num outro dilema, Jonas. Muita gente fica angustiada deixando o dinheiro da reserva no Tesouro Selic ou num CDB diário, porque acha que a rentabilidade é baixa. Não dá aquela coceira de investir em algo mais arrojado? Isso não é um erro de perspectiva? É um erro conceitual gigantesco. E lembrando que aqui é análise conceitual, não é recomendação de investimento, tá? Mas, Monique, a reserva é um escudo, ela não é o motor de riqueza. O objetivo dela não é dar rentabilidade, é dar liquidez máxima com risco zero. Liquidez é o quão rápido a pessoa põe a mão no dinheiro, certo? Uhum. A pessoa tem que conseguir sacar no mesmo dia, se possível. Porque se o carro do trabalho funde o motor numa terça-feira, não dá para esperar 30 dias para resgatar uma aplicação. Se a pessoa tranca o dinheiro para buscar rendimento, o escudo não serve de nada na hora da batalha. É verdade. A rentabilidade vem depois da muralha estar de pé, com os investimentos de longo prazo. E os erros 3 e 4 que a gente mapeou entram bem aí. Tentar investir em ativos de risco sem ter reserva ou torrar a reserva porque achou uma televisão na promoção dizendo que era oportunidade. É o consumo disfarçado, exato. Mas, Monique, vamos para o lado mais duro agora. Cenários extremos. E quando a matemática simplesmente não fecha de jeito nenhum? A insolvência é técnica, a pessoa perdeu o emprego e a dívida multiplicou dezenas de vezes. Qual é o amparo externo para o dia seguinte? Bom, a gente tem um marco importante que é a Lei do Superendividamento, a Lei 14.181 de 2021, porque o Estado entende que não ganha nada mantendo o cidadão asfixiado fora do mercado. A lei garante o chamado mínimo existencial. Tá, e na prática o que é isso? A pessoa avisa que não vai pagar mais e cruza os braços? Não é um passe livre de jeito nenhum, Jonas. O mínimo existencial garante que o banco não pode tomar a renda que vai para alimentação básica e moradia. A pessoa vai no Procon, por exemplo, e chama todos os credores numa audiência. Todo mundo na mesma mesa?
Isso! E ali se tenta uma repactuação em bloco, um plano de pagamento realista para até 5 anos. E exige boa-fé do devedor, claro. Não cobre dívida de fraude ou compra de artigo de luxo recente. Ah, então é um escudo legal focado em quem foi engolido pelo sistema de fato. Exato. Mas o perigo real, Jonas, vem depois. Porque imagina, a pessoa cumpre o plano de 5 anos espremida, paga tudo, o nome fica limpo. E aí, o que acontece? É aí que entra o erro 5, o famoso efeito rebote. O mercado volta a assediar a pessoa no dia seguinte. Manda cartão pelo correio, volta aos limites no aplicativo. E se a pessoa não curou aqueles vieses mentais lá do começo da nossa conversa, ela vê o limite e se sente rica de novo. Nossa, é igual uma dieta restritiva, né? A pessoa passa 2 anos sofrendo, atinge o peso ideal, mas não tratou a relação com a comida. No dia que a dieta acaba, ela come fast food em todas as refeições. A analogia perfeita, Monique. O ciclo de endividamento recomeça do zero. É por isso que, filosoficamente, a reorganização financeira nunca termina, ela só muda de fase. É a transição, né, de pagar passivo para acumular ativo. Uhum. A meta do equilíbrio financeiro é poupar de 10% a 20% consistentemente, não como castigo, mas como um farol para a liberdade no futuro. Exatamente, Jonas. Inverter a lógica dos juros compostos a favor de quem nos escuta. E toda essa complexidade que a gente abordou hoje me deixa com uma provocação final para nossa audiência. Manda ver. Com base no peso dessas taxas, nas armadilhas mentais, na ansiedade, e se a gente como sociedade passasse a tratar o estresse financeiro e a falta de educação econômica não como uma simples falha individual, mas como uma questão de saúde pública? Porque, olha, isso afeta a saúde mental, destrói famílias, paralisa a capacidade produtiva. Não deveria ser uma prioridade nos currículos escolares? Nossa, Monique, uma reflexão fortíssima para quebrar esse estigma da culpa. E, bom, para fechar o nosso bate-papo de hoje com o rigor necessário, eu peço licença para a leitura do nosso disclaimer, o aviso obrigatório de conformidade. Claro, fica à vontade. Este material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras e tem caráter puramente informativo e educacional. Não apresenta nenhum viés ideológico. Não constitui recomendação de investimento, aconselhamento financeiro ou jurídico de nenhuma natureza. Projeções e cenários analisados estão sujeitos a frequentes revisões e o desempenho passado de qualquer métrica não garante resultados futuros. Perfeito, Jonas. Eu queria agradecer imensamente a companhia de cada um que ficou com a gente nessa análise tão densa e importante. E fica o convite para os próximos debates profundos. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui. E vocês, fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!